Você já ouviu essa frase? Houve um professor meu, o padre Karl Becker, um jesuíta, professor na Gregoriana, ele nos escandalizou a todos, mas depois eu pensei, ele tinha razão. Ele nos escandalizou a todos em sala de aula, quando um dia, em sala de aula, ele chegou e disse: gente, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. E, portanto, somente a igreja precede a Sagrada Escritura. Primeiro existiu a igreja, depois a Bíblia. Parece um argumento de autoridade imbatível, certo? Mas será que a história e a própria Bíblia confirma isso? Vamos aos fatos. O primeiro erro crasso deste argumento é esquecer a matemática. Cerca de 75% da Bíblia é o Antigo Testamento. Ele foi escrito por católicos e para católicos? Claro que não. Moisés, Isaías e Jeremias eram judeus, escreveram para judeus e a revelação foi confiada aos judeus, como o próprio Paulo diz em Romanos 3:2. Dizer que a Bíblia foi feita por católicos exigiria imaginar que Moisés rezasse o terço ou Isaías adorasse umas imagens. Mas se o argumento de quem fez é dono valesse, deveríamos obedecer ao judaísmo, não a Roma, certo, padre? O segundo ponto é o seguinte: dizer que a Igreja Católica manda na Bíblia só porque definiu a lista dos livros é um tiro no pé. Vamos pensar na própria besta que subiu do mar, o Vaticano. Quem escolhe o Papa? Os cardeais? Mas depois que o Papa é eleito, os cardeais mandam nele? Não. O Papa tem autoridade sobre esses grupos de cardeais. Ou seja, o fato de você reconhecer ou eleger uma autoridade não coloca você acima dela. Da mesma forma, eles reconhecem a autoridade dos livros bíblicos, mas isso não a coloca acima da Bíblia. Qualquer um deve submissão ao que está escrito, assim como os cardeais devem submissão ao Papa que eles elegeram. Mas e os concílios de Hipona e Cartago? Eles não definiram a Bíblia católica? Aqui está o detalhe que os católicos não vão te contar. Os concílios do século IV, Hipona e Cartago, aprovaram listas diferentes da Bíblia católica atual. Eles incluíram livros como o primeiro Esdras, apócrifo, que a própria Igreja Católica rejeitou depois no Concílio de Trento. Ou seja, nem ela própria segue o cânon desses concílios hoje. E o suposto decreto de Damaso é considerado por estudiosos como uma falsificação posterior. Por fim, mesmo se a Igreja Católica tivesse compilado a Bíblia, que não compilou porcaria nenhuma, isso não a coloca acima da Bíblia. Pense numa Assembleia Constituinte. Os deputados escrevem a Constituição, mas assim que ela está pronta, eles mesmos devem obediência a ela. Eles não estão acima da lei só porque a escreveram. Dizer que a Igreja Católica manda na Bíblia porque fez a Bíblia é uma lógica que faria os políticos estarem acima da Constituição. Bem, é isso que acontece hoje em dia. As escrituras não são propriedade de nenhuma denominação religiosa, muito menos da besta do Apocalipse, Roma. O Antigo Testamento veio dos judeus e o Novo Testamento foi preservado majoritariamente pelas pessoas gregas e bizantinas, não latinas. Agradeça a Deus pelo que você tem nas mãos hoje, não uma instituição que durante séculos tentou proibir você de lê-la.